Deus maravilhoso que nos reuniu aqui, Pai. Obrigado porque diante da Tua palavra nós nos reunimos, pois Tua presença é importante. Meus irmãos, saúdo a todos com amor e a paz de Cristo. Amém? Nós vamos fazer a leitura aqui de um versículo do primeiro livro da Bíblia. É o capítulo 4. É o primeiro livro Gênesis, capítulo 4, e o versículo que nós vamos ler será o 6 e o 7. Livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 6 e o 7. Amém? A palavra de Deus, ela diz assim: então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que andas carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Amém? Quero pedir para os irmãos, antes de sentarem, quem é que pode ler a sua tradução para mim poder ouvir, por gentileza? Está igual? Tem alguém que tem diferente? Pode ler. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. Amém. Vamos sentar nos seus assentos. Meus irmãos, eu não sabia que o culto era de família, né? Mas Deus, Ele sabe o que Ele faz. Então, aqui a leitura, o irmão acabou já de citar o personagem, né? Estamos falando do personagem Caim, né? Então você, irmão, já conhece a família que inicia, né? Que é Adão e Eva. E eles têm 2 filhos. O primeiro a nascer, quando a gente olha aqui para o livro, que é o capítulo 4, ele diz assim: com a ajuda de Deus, o Senhor tinha um filho homem. Assim disse Eva, e deu à luz um filho, e ela pôs o nome de Caim. Olha só, porque essa frase ela tem que ser lida e refletida por nós, porque nós temos um primeiro filho, e esse primeiro filho ele chama-se Caim, e logo em seguida nasce um segundo filho, que é Abel. Mas o curioso é que Deus ele não traz um alerta para Abel. Deus alerta Caim. E a outra coisa curiosa, na tradução que eu li, a última frase ela diz assim, as últimas frases dizem assim: se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera, e quer dominá-lo, mas você precisa vencer. Olha só, são 3 palavras que nós devemos nos atentar. Primeiro, a primeira palavra: se você tivesse feito o que é certo. A outra: o pecado está na porta. E a terceira frase que chama atenção é essa: mas você precisa vencer. Então, Deus ele não está simplesmente falando para Caim essa noite. Deus está falando para mim, para você. Primeiro, nós temos que fazer o que é certo. O irmão que leu a palavra anterior a mim, ele falou a mesma coisa. Ele disse que
A mãe e os irmãos de Jesus é o quê? Aqueles que fizeram a vontade de Deus. E aqui a palavra de Deus diz assim, ó, devemos fazer o que é certo. A outra, o pecado está à porta. Todos os dias, meus irmãos, quando nós acordamos e abrimos a porta da nossa casa e saímos, ali o pecado está. E aí nós temos que refletir sobre essa palavra, porque logo em seguida Deus diz assim, mas você precisa vencer. E Jesus disse o quê? Se eu venci o mundo, você também pode vencer. Olha só. Aleluia, irmã. Glória a Deus. Então, a palavra de Deus nessa noite, ela não é alertando mais o Caim, mas ela está alertando a mim, a você, que foi chamado essa noite aqui nesse templo. Jesus já se manifestou nos hinos, nos louvores, na palavra. E Jesus está nos alertando. E Ele nos alerta no final dizendo, é bom que tu vença. É importante que você vença o mal. E toda vez que Jesus e o próprio Deus nos alerta sobre isso, Ele nos chama a atenção para outra frase muito importante. Ouvi os meus mandamentos. A outra pergunta que nós devemos nos fazer é o seguinte: nós obedecemos os mandamentos de Deus? E Jesus, Ele é um grande amigo nosso, porque Ele resume os mandamentos. E de que maneira? Ele diz que a gente tem que reconhecer que existe um Criador para nós, quem nos fez. E Ele diz que é justo e digno adorar o Pai. A outro mandamento é o seguinte: devemos amar nossos irmãos. Essas são as pedras fundamentais. E olha só que curioso, se Caim tivesse amado seu irmão, ele não teria matado seu irmão. Não teria. Em nenhum momento você vai ver Jesus matando alguém. Você não vê. Nenhuma parte do Evangelho está escrito Jesus matou. Está escrito assim: Jesus trouxe morto à vida, Jesus fez alguém ouvir, Jesus fez um mudo falar. É uma série de coisas. Inclusive ele diz assim: eu sou a vida. Quem crê em mim terá vida em abundância. Curioso, né? Aleluia, irmã. Glória a Deus. Caim é o contrário. Se você olhar para os grandes personagens, que a própria palavra de Deus chama heróis da fé, nos livros depois de Atos, você vai perceber que falam de homens como Moisés, Davi, Elias. E você sabia que todos esses homens mataram alguém? Ou deram ordem para matar? Pode observar. Moisés matou alguém para defender os hebreus. Ponto. Elias, depois que terminou uma adoração, pediu para matar vários sacerdotes. Eliseu se ajoelhou e pediu justiça para uns jovens que debochavam dele. Apareceu um urso, rasgou e matou. Por que Jesus não se ajoelhou e disse: Pai, tira a vida desses sacerdotes que estão aqui teimando comigo? Ele poderia ter feito isso, mas Jesus não fez. Curioso, né? Se você refletir sobre isso, observa que Jesus ensina uma coisa diferente de Elias, de Moisés, de Davi, algo que muitas vezes não se fala nos públicos. Jesus não ensina a tirar a vida. Jesus ensina o quê? Perdoar, amar, dar vida. Inclusive, aquele centurião que vai pedir ajuda a Jesus, quem sabe, talvez o pastor Francisco poderia até nos ajudar. Quem sabe se ele não estava lá na hora que Jesus Cristo estava sendo crucificado. Por que Jesus não pediu a morte dele? Mas não.
Jesus é diferente. Jesus é o nosso mestre, é o teu, o meu, de qualquer pessoa que aceite Ele como mestre, como Salvador. Jesus é diferente. É diferente. Inclusive, eu convido aqui os irmãos, se puderem, abrir aí o seu livro, lá no livro de Mateus. Por favor, abra. Nós vamos matar uma curiosidade. Livro de Mateus, capítulo 12. Livro de Mateus, capítulo 12. Não se preocupa, irmão. Nós estamos aqui pela bênção de Jesus. Então, o Espírito Santo nos trouxe. Não foi simplesmente para a gente ficar à deriva, mas para que a gente pudesse ouvir. Capítulo 12 de Mateus, por gentileza, versículo 18. Olha só o que é curioso com a palavra de Deus. Amém? Acharam? Muito bem. Então, ouvi. Diz assim, ó, capítulo 12, versículo 18. Disse Deus: aqui está o meu servo, que escolhi, aquele que amo e que dá muita alegria ao meu coração. Eu porei nele o meu espírito. Glória a Deus, meu Pai. E ele anunciará o meu julgamento a todos os povos. Não discutirá, nem gritará, nem fará discurso nas ruas. Não esmagará o galho que está quebrado, nem apagará a luz que está fraca. Ele agirá assim, até que a causa da justiça seja vitoriosa, e todos os povos vão pôr nele a sua esperança. A pergunta que faço hoje, não simplesmente para você, mas para nós, é o seguinte: onde está a nossa esperança? Será que nossa esperança está na nossa força? Será que nossa esperança está nos nossos joelhos? Ou será que nossa esperança está naquele que deu a vida para nos salvar? Essa é a grande pergunta que devemos fazer essa noite. Onde está a tua e a minha esperança? Porque Deus está dizendo aqui que Ele, o Jesus de Nazaré, é a esperança para aqueles que estão desacarrados. E Ele diz mais. Se você ouviu, não sei como é que está a sua tradução, meu irmão, diz aqui está o servo que eu escolhi. Deus também te escolheu a mim. Agora resta eu e tu fazer o que Deus manda. Muitos foram escolhidos, são escolhidos e serão escolhidos. Não existia o meu nome, nem o seu nome. Ninguém nem sabia quem era o José Carlos. Não existia o nome José Carlos Conceição Mariano, filho da Sônia, não existia. Mas a partir do momento que Deus determinou que eu e você existiu, então você é escolhido. E Deus espera de mim e de ti que nós façamos aquilo que Ele nos revela esta noite. E Ele revela o quê? Não precisa gritar, não precisa quebrar o galho que já está quebrado, não precisa pisar aquilo que já está morto. Traga à vida aquilo que está morrendo. Emende o galho que está se quebrando. Trazei o Senhor Jesus para a tua vida e para aqueles que estão precisando. Jesus é diferente por quê? Porque obedeceu a Deus. Obedeceu aquilo que Deus falou lá para o Caim. Se tu tivesse feito o que era certo, não estaria dessa forma, com raiva, zangado. Em que momento se vê Jesus na cruz zangado e com raiva? Um homem mutilado, torturado. Ele não está com raiva, não está zangado. Ele está pedindo perdão para aqueles que cometem
essa tortura. E se você observar, e sei que observará, ainda esta noite, você verá que outro homem passou por essa mesma situação. O nome dele é Estevão. Jogando pedra em Estevão estavam os judeus. E as pedras batiam na cabeça, no braço, quebrando, rasgando, até matar Estevão. E sabe o que Estevão dizia? Pai, não culpa eles pelos que eles estão fazendo. Tira esse mal da vida deles. Olha só, curioso, né? Quando a pessoa recebe a presença de Jesus verdadeiro e o Espírito de Deus habita nele, ele não tem raiva. Ele não anda carrancudo, zangado, com raiva. Não, ele não era assim. Porque o Espírito de Deus habita dentro dele. Se você olhar e perceber, o povo judeu exigiu ter um rei. E esse rei chamava-se Saul. E esse Saul fez algo que foi desagrado de Deus. Deus não queria que ele fizesse aquilo. E Deus se irou com ele, tirou o Espírito de Deus de dentro dele e colocou um espírito maligno. E aí a vida do Saul mudou. O Saul deixou de ser alguém abençoado por Deus e passou a ser uma pessoa amaldiçoada por Deus. E isso é o que acontece quando qualquer um de nós se afasta de Jesus. Por que eu não falei de Deus? Porque quando você está junto com Jesus, você já está junto com Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita dentro de Jesus. Desde o momento que a Maria, mulher lá da Galileia, recebeu a visita do anjo, o anjo deixou bem claro para mim e para você que conhece a Bíblia: tu receberás o Espírito de Deus. E nunca saiu e nem vai sair. Porque de acordo com o que Jesus disse, na hora que estava preso e amarrado, e o povo instigando ele, ele disse: verás o Filho do Homem, que é ele, Jesus, sentado à direita de todo poder, honra e glória. Amém, aleluia, glória a Deus. E é assim que Jesus está. A partir do momento que o Espírito de Deus, ele entra dentro de você, você não vai ficar carrancudo. Então, quando você vê alguém por aí, carrancudo, zangado, tenha certeza, esse aí não está com Deus. Não precisa tirar a prova dos 9. Não precisa. Pessoa que anda com Deus, ele não precisa se zangar com o quê? Se a glória de Deus já está com ele. E tem gente que se zanga até por uma viagem. Quando vai fazer uma viagem, não dá, já fica zangado. Não está com Deus. Se a viagem não deu certo, glória a Deus. Se a comida não chegou, glória a Deus. Se a água não chegou, glória a Deus. Se a doença chegou, glória a Deus. Porque eu estou perto da glória. Essa morte não me mata. Eu vou para o céu. Glória a Deus. É assim que funciona. É assim que funciona. E por que este texto foi lido do filho Caim? Porque Caim fazia parte de uma família. Ele era o quê? Filho de Abel com Eva. E lá tinha outro rapaz, mais jovem. E o mais jovem era Abel. O Abel, inocente. Toda pessoa que serve a Deus de coração, ele é inocente. Pode observar. Puxa ele para cá, ele vai. Puxa para ali, ele vai também. Puxa para lá. Por quê? Porque a confiança dele não está em quem puxa. A confiança dele está em Deus. Que para onde ele vai, Deus está com ele. Foi assim com José. Tiraram José de uma casa e botaram numa prisão. Mas quem estava lá com ele? Deus. Tiraram da prisão, botaram lá no palácio do rei. Quem é que estava com José? Deus. Então quem está com
Deus não há preocupação. Amarraram Jesus e bateram, Deus estava com ele. Levaram Jesus e crucificaram, Deus estava com ele. E sabe quem foi que percebeu? Não foi os judeus, aqueles cheios de roupas, tudo linda, bonita, que adoravam o templo, não. Foi justamente um soldado romano. Verdadeiramente, esse homem é o Filho de Deus. Olha só quem percebe. Olha só quem percebe. Então, muitas vezes, meus irmãos, quem vai perceber que você tem a presença de Deus, não é os que estão bem vestidos, não são aqueles que representam as igrejas que tem por aí. Quem percebe é justamente aquele que não tem ainda a presença de Deus. Por quê? Porque ele vê algo em ti diferente. E o Espírito de Deus faz resplandecer em ti e ele vê toda a escuridão, percebe uma luz acesa. Toda a escuridão percebe uma luz acesa. Na hora que você acendeu aqui essas luzes, a escuridão está lá, ela percebe, ali tem luz. É assim. Jesus é a luz do mundo e não há ninguém que possa apagar. Traga para dentro de você. Mas onde é que entra essa palavra em relação a Abel e Caim? Abel estava com Deus. Na humildade de Abel, o melhor que ele tinha, ele dava para Deus. Sabe Deus o que é que Caim dava para Deus? E se zangou, ficou com raiva, porque Deus gostou mais do que Abel deu, do que deu para ele. Toda pessoa que anda fazendo coisas com segundas intenções com Deus, ele quebra a cara. Porque ele está numa jogatina. Eu dou isso, Deus me dá aquilo. Se eu fizer isso, era essa a jogada de Caim. Abel não. Abel entregou o melhor para Deus. E sabe qual foi o prêmio de Abel? A morte. Mataram Abel. Quem matou? O próprio irmão. Sabe quem é que mata os irmãos de Deus? Os outros irmãos. Quando você vê alguém por aí dando um tiro no outro, é um Caim que está matando. Porque os filhos de Deus não podem fazer isso. Entendeu? Quando você vê um grupo de pessoas tudo armado para matar alguém, não são filhos de Deus não. Deus não mandou ninguém matar. Jesus está dizendo claramente: não matarás, não odiarás, ame o seu inimigo, ore por ele. É assim que Jesus fala. Porque é aí onde entra quem? A justiça de Deus. A justiça de Deus está presente aí. E aí, então, Abel é morto. Abel morreu, então tá bom de matar Caim. Não pode. Não pode, foi determinado por Deus. Não pode matar Caim. Não se justifica, gente, um mal fazer outro mal. Não tem justificativa. Não tem. E isso vale para onde? Para dentro dos nossos lares, dentro da família. Mas ele fez algo comigo, pois agora tu te prepara, que agora vai ser minha vez. Não faz parte da justiça de Deus. A justiça de Deus era feita de outra maneira. É assim: eu te perdoo em nome do Senhor Jesus. Eu vou repetir: eu te perdoo em nome do Senhor Jesus. É assim que é feita a justiça de Deus. A justiça do demônio é feita diferente. Matou, leva ele para ali, vamos matar ele também, que ele matou o outro. É assim que é a justiça do demônio. A justiça de Deus é diferente. A justiça de Deus ainda diz assim: aquele que te tratou mal, dê água para ele se ele tiver com sede. Se ele tiver com fome, dê comida para ele. É assim que é dito. Eu não posso dizer outra coisa se Deus está dizendo isso. É assim que ele fala. E Deus ainda diz mais: não mate o Caim. Ele não pode morrer. De jeito que aquele que tentar cair vai se ver comigo. Não pode. E Abel, como é que fica nessa história? O Abel deu a melhor oferta, ainda morreu. Meu Deus, e agora? O que é Abel? A recompensa dos justos, daqueles que praticam a bondade de Deus, é recebida no céu.
Não é aqui não. É no céu. Obrigado, irmão. É recebida no céu. Não espere receber aqui. Você recebe no céu. Aqui você recebe algumas bondades, mas a verdadeira recompensa nós iremos receber aonde? No céu. No céu. Essas palavras não são ditas por mim. Essas palavras são ditas por Jesus. Essas palavras são ditas por um homem chamado apóstolo Paulo. Batalhei a grande batalha. Agora eu espero a coroa da vida eterna.